Uma milionária humilha dois nordestinos em um hotel de luxo e, ao receber uma nota impactante, percebe que mexeu com a família errada. Aos 45 anos, Marcela Molina não era apenas uma figura pública. Ela era o próprio significado de sofisticação. Ainda jovem, ela havia construído um império de lojas de luxo que não apenas atendiam às mais exigentes clientelas, mas também estabeleciam o padrão de extravagância. Sua presença em qualquer lugar era um evento, e o Hotel Grand Opulence era apenas mais um cenário para o espetáculo de sua vida grandiosa. Em frente ao hotel, Rolls-Royce preto brilhava sob o sol da tarde, como uma joia imponente quando Marcela se aproximou do hall de entrada. A recepcionista Juliana, uma mulher elegante e impecavelmente vestida, estava de prontidão para receber a cliente de renome. Juliana ajustou o uniforme e ergueu um sorriso cordial, preparado para o ritual de boas-vindas, que era uma parte fundamental do atendimento àquelas figuras de status elevado. Bem-vinda ao Hotel Grand Opulence, Senhora Molina. Temos o prazer de recebê-la. Seu quarto já está pronto e aguardando sua chegada, disse Juliana, com um tom de reverência, que era quase uma arte refinada. Marcela inclinou ligeiramente a cabeça, em uma aceitação fria do cumprimento. Muito obrigada, respondeu, mas sua voz era como um sussurro gelado. Ela não esperava menos do que a perfeição que o Hotel Grand Opulence prometia, e a julgar pelo ambiente que se estendia à sua frente, o lugar estava cumprindo suas promessas. O hall do hotel era um espetáculo de riqueza e bom gosto. Lustres de cristal pendiam do teto alto, e o piso de mármore refletia o brilho das luzes com uma suavidade quase mágica. Porém, mesmo no esplendor desse ambiente, o olhar crítico de Marcela não deixava de buscar qualquer elemento que pudesse desviar da perfeição que ela tanto prezava. Foi então que Marcela notou os dois homens sentados na área de estar, próximos à entrada. Eram figuras simples e despretensiosas, com roupas que mal correspondiam ao padrão de vestuário que ela considerava apropriado para um local tão requintado. Os homens estavam conversando em voz baixa, aparentemente alheios ao mundo ao seu redor, e suas expressões não tinham a sofisticação que Marcela esperava encontrar. Quem são aqueles dois? Marcela murmurou para Juliana, em um tom carregado de uma curiosidade quase desdenhosa. Seus olhos, afiados como lâminas, faziam uma avaliação rápida e crítica. Estão aqui para o quê, exatamente? Este lugar é para pessoas que compreendem o que significa luxo, não para visitantes comuns. Juliana, tentando manter a compostura e a educação, hesitou antes de responder. Não estou certa de quem eles são, Senhora Molina. Posso averiguar para a senhora se desejar. Marcela fez um gesto impaciente, como se a própria sugestão de Juliana fosse uma ofensa. Não se preocupe, não é de meu interesse, apenas deixe-os por aí. Não quero perder tempo com gente assim. O desprezo de Marcela era palpável, como se sua presença iluminasse um contraste entre o esplendor que ela representava e a simplicidade dos homens. Com um leve aceno de cabeça, ela se afastou da recepção e continuou no hall, acompanhada pela sua assistente, enquanto Juliana observava a cena com um misto de preocupação e perplexidade. No fundo, a recepcionista sentia que algo naquela situação estava além do superficial julgamento de Marcela. Os homens que haviam captado a atenção de Marcela eram, na verdade, Estevão e Fernando Vieira, dois irmãos que vinham de uma cidade pequena da Bahia com um propósito bem definido. Estevão, o mais velho, tinha 40 anos e uma postura serena que contrastava com a inquietação de seu irmão Fernando, de 36. Ambos estavam na cidade para uma conferência de negócios importante, esperando discutir oportunidades que poderiam mudar o rumo de suas vidas. Com seu olhar atento e uma calma inabalável, Estevão tentava absorver a grandiosidade do Hotel Grand Opulence, embora claramente não se sentisse à vontade com o ambiente de luxo. Fernando, por sua vez, estava visivelmente nervoso e desajeitado. Seu jeito agitado e suas constantes olhadas ao redor revelavam a inquietação diante da sofisticação que envolvia o local.
Quando Marcela lançou seu olhar crítico e desdenhoso sobre eles, os irmãos tentaram ignorar, focando em manter a compostura e aproveitar o pouco tempo que tinham para preparar-se para a conferência. Eles estavam acostumados a enfrentar preconceitos e olhares de julgamento por conta de sua origem e seu sotaque, especialmente porque eram vistos como forasteiros em um mundo onde o status e a riqueza pareciam ditar quem era digno de respeito. No entanto, o que começou como uma mera provocação tornou-se algo mais problemático quando Marcela decidiu fazer uma demonstração pública de seu desprezo. Caminhando em direção aos irmãos com um passo confiante e um sorriso que não chegava aos olhos, Marcela dirigiu-se a eles em um tom cortante. "Desculpem-me, senhores", começou Marcela, com a voz ecoando com uma mistura de arrogância e superioridade. "Parece que vocês estão um pouco fora de lugar aqui. Este hotel é reservado para aqueles que compreendem o verdadeiro significado de elegância e sofisticação. É preciso dinheiro para frequentá-lo, não é um local público." Neste momento, a tensão no ar tornou-se imediatamente palpável. Outros hóspedes que estavam próximos começaram a observar com curiosidade. As palavras de Marcela, lançadas como uma seta envenenada, provocaram um desconforto visível nos irmãos. Estevão manteve a calma, tentando responder com dignidade, enquanto Fernando parecia pronto para explodir de raiva, mas lutou para manter a compostura. "Senhora", começou Estevão com a voz tranquila, "viemos aqui apenas para um evento profissional. Esperamos apenas cumprir nossa agenda sem criar conflitos." Marcela não pareceu satisfeita com a resposta. "Espero que tenham uma estadia agradável, então. Normalmente a entrada de serviço é pelos fundos", disse ela, quase em um tom de sarcasmo, antes de se afastar, ainda murmurando em voz baixa sobre o desaparecimento de padrões no Grand Opulence. Sentindo a necessidade de se recuperar do que considerava uma pequena derrota social, Marcela se dirigiu ao bar do hotel, buscando uma bebida para acalmar seu ânimo perturbado. O ambiente do bar era um refúgio de conforto e elegância, e Marcela pediu uma taça de champanhe, com a intenção de se recuperar daquilo que via como um encontro desagradável. Pouco depois, Juliana, a recepcionista, se aproximou do bar com um envelope pequeno e discreto. Seu semblante era grave, e ela entregou o envelope a Marcela com um toque de nervosismo. "Senhora Molina", Juliana começou, "o senhor Estevão Vieira, aquele homem com quem você discutiu, ordenou que eu te entregasse essa carta. Acho que você deveria ver." Marcela abriu o envelope com uma sensação crescente de curiosidade e inquietação. Dentro havia um bilhete manuscrito que dizia: "Você mexeu com a pessoa errada. Meus pais são mais perigosos do que você imagina." Aquela mensagem era enigmática e perturbadora. Marcela franziu a testa, sentindo uma sensação de desconforto se instalar em seu estômago. O que poderia significar aquele aviso? Quem eram realmente os pais dos irmãos Vieira para gerar tal alerta? O desconforto da situação parecia agora se transformar em algo mais ameaçador. Determinada a entender a fundo o que estava acontecendo, Marcela decidiu investigar os dois irmãos e descobrir quem eram seus pais. Subindo ao quarto do hotel com sua assistente, ela começou a procurar na internet qualquer informação em torno do nome de Estevão Vieira. Em sua pesquisa, descobriu que Josué e Aparecida Vieira, os pais de Estevão e seu irmão Fernando, tinham um passado envolto em atividades criminosas no Nordeste, especialmente no estado da Bahia, de onde eram naturais. Embora a maior parte de sua história estivesse marcada por rumores e suspeitas de atividades ilícitas, as informações que Marcela conseguiu encontrar indicavam que o casal estava ligado a uma série de crimes que iam desde fraudes financeiras até contrabando. A revelação sobre o passado daquela família mexeu com a confiança de Marcela, que agora sentia que havia uma ameaça real e tangível pairando sobre ela. O sentimento de segurança que antes a envolvia estava começando a se desfazer e sendo substituído por uma sensação crescente de vulnerabilidade. Marcela sabia que precisava ser cautelosa, pois parecia que a história daqueles irmãos
poderia ter ramificações muito mais profundas do que ela inicialmente imaginou. Determinar o próximo passo era crucial para Marcela Molina, e sua mente, normalmente afiada e calculista, estava agora em um estado de alerta frenético. Decidida a resolver o mistério e proteger seu status, Marcela acionou sua vasta rede de contatos, que incluía detetives particulares, jornalistas investigativos e até mesmo antigos associados no mundo dos negócios. Seu objetivo era claro: descobrir o máximo possível sobre os irmãos Vieira e, mais importante, sobre o passado de seus pais. Nos dias seguintes, as respostas começaram a surgir, revelando uma história mais complexa e sombria do que Marcela poderia ter imaginado. Josué e Aparecida Vieira, muito conhecidos no submundo do crime, haviam acumulado uma fortuna considerável através de uma série de assaltos e roubos sofisticados. Suas operações eram meticulosamente planejadas e executadas com precisão, tornando-os lendas do crime. No entanto, o que era mais alarmante para Marcela era que, apesar de terem se aposentado do mundo do crime há anos, Josué e Aparecida mantinham uma vasta rede de contatos influentes. Os irmãos Vieira, ao contrário do que inicialmente parecia, não eram simples desconhecidos. Eles eram descendentes de uma família que havia deixado um rastro significativo de influência e poder, mesmo que esse poder fosse exercido nas sombras. Os contatos de Josué e Aparecida se estendiam por uma variedade de setores, desde negócios legítimos até atividades mais discretas e potencialmente perigosas. Enquanto Marcela absorvia essas informações, sentia-se cada vez mais inquieta. A revelação sobre o passado dos Vieira desafiava sua visão do mundo, e a ideia de que seus possíveis adversários tinham uma influência tão profunda e oculta fazia com que sua confiança vacilasse. A sensação de vulnerabilidade crescia, e a paranoia começou a se instalar. Marcela imaginava cenários em que os irmãos, agora cientes do impacto que o passado de seus pais poderia ter sobre ela, usariam essa informação como uma arma contra sua própria reputação. A mente de Marcela estava cheia de imagens de represálias e ameaças veladas. O pensamento de que os Vieira poderiam estar planejando uma forma de reverter a situação contra ela fazia com que Marcela passasse noites em claro, sem conseguir relaxar ou se concentrar em seus compromissos diários. Para enfrentar essa ameaça potencial, Marcela adotou uma postura de vigilância constante. Ela redobrou suas medidas de segurança, monitorou de perto os movimentos dos irmãos e até considerou a possibilidade de contatar um antigo aliado em segurança privada para uma análise mais detalhada. Ela precisava ter certeza de que estava preparada e um passo à frente de qualquer eventualidade. Enquanto Marcela se preparava para o possível confronto, uma nova dúvida começou a surgir em sua mente. E se os irmãos Vieira não estivessem realmente planejando nada contra ela? E se, em vez disso, o verdadeiro perigo fosse a própria percepção dela de vulnerabilidade, amplificada pelo conhecimento do passado dos Vieira? A paranoia estava começando a corroer sua confiança, e a linha entre realidade e fantasia estava se tornando cada vez mais tênue. Naquela mesma semana, ainda hospedada no hotel, Marcela foi convidada para um jantar beneficente no restaurante do Hotel Grand Opulence. O jantar era basicamente uma cerimônia de luxo, com pratos elaborados e uma decoração requintada que irradiava um senso de sofisticação que Marcela Molina apreciava. No entanto, para ela, aquela noite estava longe de ser uma simples refeição social. Era um palco para um confronto que ela havia planejado meticulosamente. Marcela havia descoberto que Estevão e Fernando Vieira também estariam presentes no jantar. Determinada a enfrentar os dois irmãos e expor o que havia descoberto, ela se dirigiu ao Grand Opulence com um propósito firme. O restaurante estava em plena atividade quando Marcela entrou, e logo seu olhar encontrou os irmãos Vieira em uma mesa perto da janela. Estevão e Fernando estavam conversando com um garçom, aparentemente desfrutando do jantar. Marcela não perdeu tempo. Ela atravessou o salão com passos decididos e sua presença carregava uma tensão palpável. Assim que chegou à mesa deles,
Os irmãos levantaram os olhos com uma mistura de surpresa e curiosidade. Senhores Vieira, Marcela começou, em um tom era frio. Eu precisei vir aqui pessoalmente para discutir algo que descobri sobre seus pais. Estevão ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso, mas manteve a postura tranquila. Sobre nossos pais? Perguntou ele, sem demonstrar a menor inquietação. O que exatamente você descobriu que é digno de tal confronto? Marcela não deu margem a dúvidas. Sei sobre o passado criminoso de Josué e Aparecida, sobre como fizeram fortuna com assaltos e roubos sofisticados. Apesar de sua aposentadoria, eles ainda mantêm uma rede de contatos influentes. Fiquei intrigada e preocupada com o fato de que vocês podem usar essas conexões contra mim. Fernando, que até então permaneceu em silêncio, inclinou-se para a frente com seu olhar penetrante fixo em Marcela. E qual é o propósito de trazer isso à tona agora? O que você realmente pretende com essa conversa? Marcela sentiu a adrenalina subir e sua mente correu em pensamentos sobre os rumos daquela conversa. Estou apenas me protegendo. Se vocês acham que podem usar o passado dos seus pais para chantagear ou prejudicar minha reputação, quero que saibam que estou preparada para enfrentar qualquer ameaça. Estevão sorriu levemente, mas não era um sorriso de prazer. Era um sorriso de alguém que estava ciente de algo que Marcela ainda não compreendia o verdadeiro problema. Você realmente acredita que nos definimos por algo que aconteceu no passado dos nossos pais? Eu entendo sua preocupação, mas, honestamente, não temos nada a esconder. A única coisa que você deveria se preocupar são os segredos que talvez você mesmo esteja guardando. O comentário de Estevão fez com que Marcela sentisse um frio na espinha. A sugestão de que ela poderia estar escondendo algo a fez se sentir exposta e vulnerável, e a inquietação que já a acompanhava se intensificou. Ela tentou não demonstrar o impacto que as palavras dele causaram, mas era evidente que a situação estava saindo de seu controle. Fernando levantou-se, com uma postura tensa e um olhar firme. Não vamos tolerar mais provocações ou acusações infundadas. Se você quer que tudo isso acabe, sugiro que se concentre em seus próprios problemas e pare de buscar confrontos desnecessários. Marcela sentiu o peso das palavras de Fernando e o clima ao seu redor. O ambiente que antes parecia luxuoso, agora parecia opressivo. A sensação de vulnerabilidade era cada vez mais real e palpável. Ao encarar os irmãos, Marcela percebeu que sua tentativa de confrontá-los poderia ter sido um erro estratégico. Eles pareciam imunes às suas tentativas de intimidação, e suas palavras insinuavam que havia camadas de complexidade e perigos que ela ainda não conseguia decifrar completamente. Com uma expressão que misturava frustração e um toque de desespero, Marcela se virou e se afastou da mesa dos irmãos Vieira, enquanto os olhares curiosos dos outros hóspedes observavam o desenrolar da situação. O jantar, que deveria ser uma simples refeição de luxo, havia se transformado em um campo de batalha emocional, e Marcela se retirou com a sensação de que estava navegando em águas perigosas, cujos verdadeiros perigos ainda estavam longe de serem completamente revelados. Nos dias que se seguiram ao confronto no restaurante, Marcela Molina começou a se sentir cada vez mais acuada e ansiosa. A sensação de estar sendo observada tornou-se quase insuportável. O medo e a paranoia estavam dominando seus pensamentos, e cada pequeno ruído ou sombra parecia carregar um peso ameaçador. Marcela, que havia construído sua vida e carreira com base no controle absoluto e na imagem de invulnerabilidade, sentia sua segurança e confiança desmoronarem lentamente. A gota d'água veio de uma forma inesperada e perturbadora. Uma manhã, após uma noite mal dormida, Marcela entrou no banheiro de seu quarto no Hotel Grand Opulence para encontrar uma mensagem escrita em lápis labial vermelho no espelho. Cuidado com quem você provoca. A mensagem estava escrita com uma precisão que parecia deliberada, como se fosse um aviso bem calculado para intensificar seu medo. O simples fato de que alguém tinha entrado em seu espaço privado para deixá-la com essa mensagem
fez com que sua sensação de segurança sumisse completamente. Com o medo apertando seu peito, Marcela passou os dias seguintes mergulhada em uma inquietação crescente. Cada som fora do comum, cada sombra se movendo pela janela do seu quarto, parecia indicar uma ameaça iminente. Ela se encontrava constantemente verificando a segurança de seu quarto e evitando sair sozinha. A paranoia a consumia a tal ponto que até mesmo as interações cotidianas com os funcionários do hotel foram envoltas em uma aura de desconfiança. Sentindo que a situação estava fora de seu controle e incapaz de lidar com a crescente sensação de insegurança, Marcela tomou uma decisão desesperada. Ela planejou deixar o hotel sem chamar a atenção, em uma tentativa de escapar da situação que ela mesma havia criado. Certa noite, enquanto o hotel estava mergulhado na quietude da madrugada, Marcela fez suas malas com uma rapidez frenética, escondendo tudo o que podia em uma bagagem compacta. Sem querer chamar a atenção, ela decidiu usar as escadas de serviço para descer ao nível da garagem. O silêncio do hotel à noite era quase ensurdecedor, e o eco dos próprios passos de Marcela parecia amplificar sua ansiedade. Com um olhar nervoso para trás, ela desceu as escadas de serviço, com os degraus rangendo suavemente sob seu peso. Cada passo parecia um desafio, mas a determinação de escapar a impulsionava para frente. Quando finalmente chegou à garagem, o alívio que sentiu foi imediatamente substituído pela surpresa e pelo medo. Estevão e Fernando Vieira estavam lá, de pé, em frente ao carro de Marcela. Eles estavam calmos e compenetrados, mas a presença deles era como um presságio sinistro. Fernando foi o primeiro a se dirigir a Marcela, com um olhar frio e questionador. "Então você decidiu fugir", ele disse com a voz carregada de um desdém gélido. Estava esperando por uma tentativa desesperada como essa. "O que exatamente você pensa que vai conseguir com isso?" Marcela tentou manter a compostura, e sua voz saiu trêmula enquanto tentava manter a dignidade. "Eu não sei o que vocês estão insinuando", ela disse. "Estou simplesmente indo embora. Não quero mais problemas." Estevão, que permanecia ao lado de Fernando com uma expressão neutra, observava com interesse. "Você realmente acha que fugir vai resolver algo? Não estamos aqui para te fazer mal. Se você tem alguma questão para resolver conosco, é melhor fazê-lo de frente." O medo de Marcela era palpável, e suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto ela tentava controlar o pânico crescente dentro dela. A sensação de estar encurralada, com os irmãos Vieira esperando por ela na garagem, era um lembrete cruel de que a situação estava fora de seu controle. Naquele momento, ficou claro que a tentativa desesperada de escapar não havia surtido efeito. Em vez disso, ela se encontrava frente a frente com uma nova e mais direta forma de confronto. Marcela se viu sem opções, e com a certeza de que, para sair dessa situação, ela precisaria enfrentar não apenas os irmãos Vieira, mas também os próprios fantasmas que estava tentando evitar. A confiança que uma vez teve estava agora fragmentada, e a batalha pela sua segurança e pelo controle de sua vida estava apenas começando. A tensão era quase palpável quando Estevão e Fernando Vieira conduziram Marcela Molina de volta ao hotel. Todos ficaram em silêncio, e o ambiente parecia pesar com o mesmo medo que Marcela sentia em seu peito. Ela tentava manter a compostura, mas o desespero estava começando a transparecer. Os irmãos a levaram por corredores e escadas discretas até uma sala privada, longe dos olhos curiosos dos outros hóspedes e funcionários do hotel. A sala era um espaço simples, mas o clima era carregado de uma pressão que Marcela sentia em cada fibra de seu ser. As paredes eram revestidas de madeira escura, e uma mesa central com algumas cadeiras ao redor parecia ser o ponto focal daquele confronto. Marcela foi guiada até uma cadeira, e Estevão e Fernando sentaram-se à sua frente, com expressões sérias e decididas em seus rostos. Estevão foi o primeiro a falar, com uma voz firme e controlada. "Senhora Molina, sabemos muito mais sobre você do que você imagina. Descobrimos seus esquemas fraudulentos, suas manipulações e as pessoas que você prejudicou em sua busca incessante por poder e riqueza."
Marcela sentiu um frio percorrer sua espinha ao ouvir essas palavras. Sua mente tentava processar a enormidade da situação. O medo e a desesperança tornavam difícil encontrar uma resposta adequada. Ela tentou reagir, mas sua voz saiu trêmula. Vocês não sabem o que estão dizendo. Eu tenho uma reputação e uma carreira para proteger. Não podem simplesmente destruir tudo isso. Fernando inclinou-se para a frente, com os olhos fixos em Marcela. Você se considera intocável, acima de qualquer consequência. Agora a realidade está batendo à sua porta. Não estamos aqui para negociar ou para sermos influenciados por suas ofertas. Marcela sentiu um golpe em seu estômago. A realidade de que não havia uma saída fácil começou a se estabelecer. Com um gesto desesperado, ela tentou oferecer o que tinha de mais precioso: dinheiro e contatos influentes. Eu posso pagar muito bem por minha liberdade. Tenho contatos poderosos e posso garantir que vocês nunca mais tenham problemas. Estevão rejeitou a oferta com um gesto de desdém. Não estamos interessados em dinheiro sujo ou em subornos. O que queremos é justiça. Não é sobre o quanto você pode pagar ou sobre os contatos que você possui. É sobre o que é certo. A resposta de Estevão foi um golpe esmagador para Marcela. A determinação e a firmeza dos irmãos Vieira estavam além do que ela havia previsto. Marcela percebeu que estava enfrentando uma situação em que seu poder e influência não significavam nada. Os irmãos tinham provas contundentes que poderiam arruinar sua reputação e levá-la à prisão. Desesperada para ganhar tempo, Marcela tentou várias estratégias de manipulação e persuasão. Ela tentou apelar para a empatia, argumentar sobre o impacto de suas ações e até mesmo ameaçar os irmãos com as consequências que poderiam enfrentar por se opor a ela. Mesmo assim, as tentativas de Marcela não obtiveram sucesso. Estevão e Fernando estavam inflexíveis, comprometidos com a ideia de expô-la e buscar justiça. A luta para reverter a situação parecia cada vez mais desesperadora, e Marcela, com a sensação de que a situação estava totalmente fora de seu controle, enfrentava uma batalha não apenas para salvar sua reputação, mas para preservar sua liberdade e segurança. Com o fim do interrogatório, Estevão e Fernando a escoltaram de volta para o quarto, ordenando que ela não deixasse o hotel sob nenhuma circunstância. Assim, a manhã seguinte, logo trouxe um tom sombrio para Marcela Molina. Sua tentativa de fuga havia falhado, e apesar de seu desejo de se manter oculta, ela foi acordada por um golpe insistente na porta do seu quarto. O som era implacável e parecia carregar uma urgência ameaçadora. Ela se levantou com dificuldade, e a mente ainda atordoada pela noite, cheia de desespero e tensão. Ao abrir a porta, Marcela encontrou um grupo de policiais armados, com expressões sérias e profissionais. O oficial que estava à frente segurava um conjunto de ordens de prisão e um olhar determinado. Marcela imediatamente sentiu um frio percorrer sua espinha. O que havia temido por tanto tempo estava prestes a se concretizar. Marcela Molina? O oficial perguntou com uma voz grave. Marcela assentiu e seu coração acelerou à medida que ele continuava. Estamos aqui para cumprir uma ordem de prisão contra você. Você está sendo detida sob acusações de fraudes financeiras e outros crimes. A notícia caiu como uma bomba. Marcela tentou reagir, mas as palavras se misturavam com o caos de seus pensamentos. Ela tentava protestar, alegando que tudo era um mal-entendido, mas os policiais não estavam ali para discutir. Com uma firmeza implacável, eles a algemaram e a conduziram pelos corredores do hotel. A cena que se desenrolava no Hotel Grand Opulence era digna de um espetáculo. Vários hóspedes, que haviam sido acordados pelo tumulto ou que haviam saído para ver o que estava acontecendo, assistiam com curiosidade e choque. Marcela, a mulher que antes ostentava riqueza e poder, agora era uma figura visivelmente derrotada, sendo conduzida para fora do hotel com algemas nos pulsos. O contraste entre sua antiga imagem de sucesso e a cena atual era dramático e humilhante. Enquanto Marcela era levada para o carro da polícia,
O evento rapidamente ganhou a atenção dos meios de comunicação. As câmeras de televisão e os repórteres estavam à espreita, capturando cada momento da prisão e transmitindo ao vivo para uma audiência atônita. O caso de Marcela Molina, uma figura famosa no mundo dos negócios, tornou-se um dos tópicos mais discutidos do noticiário. O impacto em sua autoestima e imagem pública foi devastador. A mulher que havia desfrutado de status e prestígio estava agora no centro de um frenético espetáculo nacional. No entanto, o caso estava longe de se limitar apenas à prisão de Marcela. À medida que as notícias se espalhavam, a verdade sobre Josué e Aparecida Vieira também começava a emergir. Embora os pais de Estevão e Fernando tivessem se retirado do mundo do crime há anos, a reputação deles ainda estava ligada a atividades ilícitas e a um passado turbulento. A história de Josué e Aparecida, apesar de seus esforços para se afastar do crime, continuava a ser um fator significativo na vida dos irmãos e na percepção pública. O foco da mídia começou a se expandir, investigando não apenas os crimes de Marcela, mas também a conexão com o passado dos Vieira. A história dos pais dos irmãos, que havia sido parte de um enigma até então, se tornava uma peça central no noticiário. As revelações sobre o passado de Josué e Aparecida adicionavam uma camada adicional de complexidade e interesse ao caso, ampliando ainda mais o escândalo e a intriga que envolvia a prisão de Marcela. Enquanto Marcela enfrentava a realidade de sua situação e o impacto devastador na sua vida, a narrativa em torno dos Vieira continuava a se desdobrar. O drama estava longe de terminar e o desenrolar da história prometia mais surpresas e revelações, enquanto as consequências do passado e do presente se entrelaçavam de maneiras inesperadas. Alguns dias depois, o julgamento de Marcela Molina rapidamente se transformou em um evento midiático de proporções gigantescas. As câmeras de televisão, os repórteres e os jornalistas se aglomeravam fora do tribunal, capturando cada momento do drama legal que estava prestes a se desenrolar. O caso de Marcela era o centro das atenções do público e da mídia, ansiosos para testemunhar o colapso de uma das maiores figuras do mundo dos negócios. Dentro do tribunal, a atmosfera estava carregada de tensão e expectativa. Marcela entrou no salão de tribunal, e seu semblante severo e sua postura rígida contrastavam com a confiança que uma vez ostentou. Sentada no banco dos réus, ela parecia uma sombra do que havia sido, enquanto o juiz dava início ao processo com um tom solene e formal. Os irmãos Vieira, agora figuras centrais no processo, prepararam-se para apresentar suas evidências. Estevão e Fernando haviam se tornado os protagonistas do caso, e sua determinação em levar Marcela à justiça era evidente. Eles apresentaram documentos detalhados e evidências irrefutáveis que evidenciaram a extensão dos esquemas fraudulentos de Marcela. As provas eram esmagadoras e minuciosas, e cada peça de documentação que era introduzida no tribunal contribuía para o retrato sombrio dos crimes de Marcela. O contraste entre a Marcela imponente e a realidade que se desenrolava diante dela era brutal. Durante anos, Marcela havia exibido uma arrogância fria e segura. Mas agora essa fachada estava sendo desmontada peça por peça, diante do público e do júri. As tentativas de usar sua influência e riqueza para evitar a condenação falharam miseravelmente. A força das evidências e a determinação dos irmãos Vieira tornavam suas manobras de manipulação e suborno impotentes. O ponto crucial do julgamento chegou quando as vítimas de Marcela começaram a testemunhar. Cada um dos depoimentos era um golpe direto à sua armadura de arrogância. Os relatos eram emocionantes e pungentes, detalhando as perdas e o sofrimento que Marcela havia causado através de suas ações fraudulentas. Entre os depoentes havia pequenos empresários arruinados, investidores enganados e até mesmo pessoas que haviam perdido suas economias e futuros. Cada testemunho era uma janela para o impacto devastador das ações de Marcela. A primeira vítima, um homem de meia idade com uma expressão de tristeza resignada, relatou como Marcela havia manipulado seu investimento em um esquema de mercado falso.
resultando na perda de todos os seus fundos e na falência de seu pequeno negócio. Eu confiei nela, ele disse com a voz embargada. Ela me fez acreditar que tudo estava seguro e lucrativo. Agora, eu e minha família estamos em uma situação que nunca imaginamos. Os depoimentos continuaram, e Marcela ouviu com um crescente sentimento de desespero. Cada relato de sofrimento era uma remoção dolorosa da imagem que ela havia construído para si mesma, revelando a profundidade do impacto negativo que suas ações tiveram sobre a vida de tantas pessoas. Sua tentativa de se manter firme e digna frente ao tribunal parecia cada vez mais frágil. À medida que o julgamento avançava, Marcela se via desprovida de qualquer controle. O peso das evidências e o impacto das testemunhas criaram uma realidade implacável, forçando-a a confrontar a dura verdade sobre suas escolhas. A imagem de uma mulher que havia dominado o mundo dos negócios com um toque de arrogância e segurança estava sendo substituída pela de uma ré desesperada e desamparada, enfrentando a consequência inevitável de seus próprios atos. O colapso emocional de Marcela era evidente, e a frieza da justiça estava finalmente se concretizando. Com cada dia do julgamento, a distância entre sua antiga vida de riqueza e prestígio e a dura realidade que ela agora enfrentava se tornava mais abismal. Marcela estava em processo de enfrentar não apenas as repercussões legais de seus crimes, mas também o custo devastador para sua própria autoestima e identidade. No último dia de julgamento, o veredicto ecoou pelo tribunal com uma clareza implacável. Marcela Molina foi considerada culpada em todas as acusações. As palavras do juiz, que pronunciou a sentença de forma formal e decidida, selaram o destino da ex-imperatriz dos negócios. Marcela foi condenada a uma longa pena de prisão, e como parte da sentença, seu império financeiro seria desmantelado e sua fortuna confiscada pelo governo. O som do martelo do juiz parecia ser o sinal definitivo do fim de uma era para ela. Assim, a queda de Marcela foi rápida e espetacular. O público, que havia assistido à ascensão e ao esplendor de Marcela, agora acompanhava fascinado a destruição da mulher que havia sido, até então, considerada intocável. As notícias se espalharam com velocidade e as imagens da sentença de Marcela se tornaram um espetáculo nacional. A ironia de ver alguém que uma vez dominou o mundo dos negócios, agora enfrentando as consequências de seus crimes, era um tópico amplamente debatido. Ao ser levada para a prisão, Marcela enfrentou uma realidade totalmente diferente da que conhecia. A transição de uma vida de sofisticação e poder para o ambiente austero e hostil da penitenciária foi um choque brutal. A diferença entre o luxo do seu passado e a frieza da cela era dolorosamente evidente. Marcela, que uma vez desfrutou de conforto e status, agora estava confinada a um espaço pequeno e implacável, sem as conveniências e o esplendor aos quais estava acostumada. Além disso, as paredes da cela, a comida insossa e as interações com outros detentos também eram um contraste cruel com o que ela havia conhecido. Sua dignidade, algo que ela havia mantido com tanto cuidado durante sua carreira, estava constantemente ameaçada. A cada dia, Marcela se via lutando para manter uma semblância de respeito próprio em um mundo onde o poder e a influência não significavam nada. Os dias se arrastavam em um ritmo lento e monótono, e Marcela passava suas horas refletindo sobre suas escolhas e o preço de sua ambição desmedida. O que antes parecia uma vida de realização e conquista, agora parecia uma ironia cruel diante da realidade fria da prisão. A contemplação de seus atos e das consequências deles trouxe uma nova perspectiva dolorosa sobre sua vida passada. Marcela foi forçada a enfrentar a magnitude de suas ações e a compreender que, por trás do brilho e da ostentação, havia um custo humano e ético significativo. O luxo e o poder que definiram sua vida não tinham mais lugar no ambiente em que ela estava agora. Cada dia na prisão era uma luta para manter sua dignidade e tentar encontrar uma maneira de lidar com a nova realidade que ela havia criado para si mesma. Marcela enfrentava um longo caminho pela frente,
trilhando um caminho que exigia uma reavaliação completa de suas prioridades e da própria natureza de sua existência. Por outro lado, a vida dos irmãos Vieira tomou um rumo transformador. Com Marcela Molina finalmente enfrentando a justiça por seus crimes, Estevão e Fernando decidiram redirecionar suas vidas para um propósito muito mais positivo e construtivo. Embora o passado criminoso de seus pais, Josué e Aparecida Vieira, ainda lançasse uma sombra sobre eles, os irmãos estavam determinados a não deixar que esse legado definisse seu futuro. Em vez disso, escolheram transformar sua cidade natal, na Bahia, e suas vidas em exemplos de justiça e integridade. A fortuna recuperada de Marcela não foi usada para ostentação ou luxos, mas para promover um impacto real e benéfico na comunidade, já que o juiz definiu que Estevão e Fernando poderiam usar os recursos desde que investissem em projetos comunitários que visavam o desenvolvimento e a melhoria das condições de vida das pessoas ao seu redor. O primeiro passo foi a criação de uma fundação dedicada a apoiar iniciativas locais, desde a construção de escolas até a reabilitação de áreas carentes. Eles queriam garantir que as crianças e jovens tivessem acesso a uma educação de qualidade, que poderia abrir portas para um futuro melhor. Além das escolas, os irmãos Vieira financiaram centros de reabilitação para ajudar aqueles que lutavam contra vícios e dificuldades pessoais. Estes centros não apenas ofereciam suporte médico e psicológico, mas também programas de reintegração que ajudavam os indivíduos a se reestabelecerem na sociedade. Estevão e Fernando sabiam que a verdadeira mudança começa com o apoio às pessoas em necessidade e com a criação de oportunidades para que todos possam prosperar. Os investimentos não pararam por aí. Os irmãos também abriram uma série de negócios legítimos, focados em promover o empreendedorismo local. Eles criaram um fundo para apoiar pequenos empreendedores em sua cidade natal, oferecendo não apenas financiamento, mas também mentoria e recursos necessários para o crescimento de novas empresas. Com o tempo, isso ajudou a revitalizar a economia local, criando novos empregos e fomentando um ambiente de inovação e criatividade. Assim, a transformação foi evidente. As áreas antes negligenciadas da cidade começaram a florescer com novas construções e revitalizações. As escolas e centros de reabilitação se tornaram pilares essenciais na vida da comunidade, e a presença dos negócios locais ajudou a criar uma sensação de otimismo e renovação. Aquela pequena cidade no interior da Bahia, que antes parecia marcada por uma história de crime e escândalos, agora estava emergindo como um exemplo de resiliência e progresso. Apesar das dificuldades e do peso do passado, Estevão e Fernando encontraram uma forma de se redimir e deixar um impacto duradouro. A consciência de que estavam criando algo positivo a partir das adversidades que enfrentaram trouxe um novo sentido de propósito e realização para suas vidas. Eles se tornaram símbolos de transformação e esperança, mostrando que é possível reescrever a própria história e construir um legado de justiça e integridade, mesmo quando se começa com uma sombra pesada. Enquanto isso, Marcela Molina, confinada em sua cela, passava seus dias refletindo sobre as escolhas que a levaram a essa situação desesperadora. Sua vida na prisão era um constante confronto com o passado e a dura realidade de suas ações. Ela se via isolada, sem o brilho e a influência que uma vez teve, e passava o tempo ponderando sobre as consequências de sua ambição desmedida e da falta de ética que marcaram sua trajetória. O legado dos irmãos Vieira se tornou um símbolo de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, o bem pode prevalecer. O futuro parecia promissor, e a lição mais profunda que restava era que, mesmo quando tudo parecia perdido, sempre há espaço para a esperança e para a reconstrução. Através de seu trabalho, Estevão e Fernando provaram que a verdadeira redenção vem não apenas do arrependimento, mas da ação concreta para fazer o bem e criar um impacto positivo duradouro. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia.
Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima.